Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, bom estarmos juntos mais uma vez para outro encontro da formação católica. Nós nos reunimos, como de costume, às sextas-feiras, toda sexta-feira às 8 da noite, ao vivo, ora comigo, ministro José Carlos de Oliveira, ora com meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Diácono Alex Sandro Franco de Souza. Hoje vamos falar um pouco mais da Sagrada Escritura. Porém, antes, como convém, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha tido um bom dia, uma boa semana. Quais tenham sido os seus contratempos, você não tenha esquecido de sempre agradecer. Diante dos mais delicados momentos, dos piores contratempos, com todo respeito, quais tenham sido e quais sejam as dificuldades, os problemas pelos quais você vem passando, e as suas pessoas mais próximas, mais queridas e amadas. Se você é cristão, cristã, tenta ser cristão, cristã, adorar a Deus acima de tudo, louvar a Deus, agradecer também pelos momentos não bons, que servem de lição e maturação para a gente por aqui. E aí depois a gente pede. E entre os pedidos, que tenhamos um bom encontro. Tenhamos aí uns minutos, aproximadamente uma hora, de um bom encontro. Agora, ao vivo com você e com quem daqui a pouco sintonizar ou conectar com a gente. E também com quem amanhã, mais tarde, semana que vem, outra hora, conectar o vídeo gravado no Facebook e também oportunamente no YouTube. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos e continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se é a sua primeira vez entre nós, que bom, tomara aguente aí alguns minutos e tomara aguente todo o tempo conosco, gostando de tudo ou não, concordando com tudo ou não, mas aproveitando algo, tá bom? Nosso contato além do Facebook é 419-9844-8018, 99844-8018, tá bom? Pode falar comigo por WhatsApp, seja para elogiar, seja para criticar, para comentar, para... Só não seja para pedir dinheiro, tá bom? Vamos lá. Nós nos reunimos ultimamente, você aí, eu aqui, e esta é a quarta ocasião na qual nós vamos falar do que estamos chamando de Introdução à Sagrada Escritura. A título de lembrete, para você que acompanhou 1, 2, 3 ou todos os 4 encontros anteriores, e para você que é a primeira vez a título de informação, é uma formação bastante básica, tomara não superficial, num tom de bate-papo, onde, tanto quanto quando abordamos outros temas, eu tento, apesar do vozeirão, simplificar, jogar um tom coloquial, ora brincando, ora alfinetando, de modo delicadamente provocativo, mas de modo fraterno, para a gente resgatar um pouco do que sabe, para a gente lembrar um pouco do que vinha esquecendo, tinha esquecido, e quem sabe, além de lembrar ou fixar um conhecimento já tido, de repente aprender um pouco mais. E instigar a pessoa que participa ao vivo ou depois assistindo ou escutando no gravado, instigar a buscar fontes, se não eu mesmo, o próprio Alex, buscar fontes seguras, concretas, para avançar um pouco mais e com propriedade acerca do conhecimento do Santo Livro, ou de resto da doutrina bimilenar da Igreja de Jesus Cristo. No último encontro, nós falávamos de Bíblia, tradição e magistério, desta trinca, deste tripé, desta, com todo respeito, trindade, que para a Igreja bimilenar de Jesus, a Igreja Católica, nos seus 2000 anos,
tem sido ponto fulcral, essencial. A Bíblia, tão importante quanto a sagrada tradição, estas tão importantes quanto o magistério. Falamos um pouco a respeito no encontro anterior, fica, para você que não assistiu, a dica, a sugestão, assista lá mais tarde. Avancemos um pouquinho. Nesse contexto, para nós, não cabe o livre-exame. É preciso respeitar quem aderiu a isso do livre-exame, a livros, historiadores, teólogos, professores, pregadores, que defendem, cada qual a seu modo, o livre-exame. Muitos o fazem com extrema propriedade, outros não. Mas entre os crentes, os fiéis, as ovelhas que seguem esses formadores, alguns que acabam tendo mais dificuldades para a compreensão do que está contido lá no Santo Livro. Sendo justo também, mesmo nós, na Igreja Católica, não raro percebemos fiéis, ovelhas, seguidores, crentes, que tendo todo o conteúdo oferecido, mastigadinho, estudadinho pela Igreja, também não sabem exatamente como se aproximarem com exatidão ou com precisão, pelo menos, do que está contido no Santo Livro. Seja como for, nós não aderimos ao livre-exame, que é algo que existe 500 anos para cá, a partir da Reforma, da qual pretendemos falar um pouquinho ainda hoje. E, repito, nada de livre-exame. Você, católico, você, cristão católico, você tem diariamente uma série de fontes impressas na internet, no rádio, na televisão, e essas fontes dão para nós a todo dia a liturgia do dia, e como dito num dos encontros anteriores, ao final de 3 anos, a cada 3 anos, participando da Sagrada Liturgia, nós teremos escutado, lido, mas principalmente escutado e assimilado e saboreado a palavra de Deus, por assim dizer, praticamente a totalidade do Santo Livro, e de modo organizado, explicado pelos nossos exegetas, pelos nossos hermeneutas, enfim, pelos nossos estudiosos ordenados e leigos. Tá? É uma citação, não é uma fundamentação, mas cabia dizer. Fé e obras. Só entre eu e você. Eu não me lembro de ter feito alguma citação mínima que seja a respeito de fé e obras num dos encontros anteriores. Então, por prudência, nós vamos dizer também que para nós, católicos, há 2000 anos, fé e obra caminham juntas. Fé foi, é e sempre será muito mais importante que obras. Fé é mais importante que obras. Porém, se há fé, dela decorre obra. Se existe fé, quanto mais embasada, quanto mais assimilada e bem percebida esta fé, mais ela, por consequência, há de gerar obras ao longo da existência, da sua existência, da minha existência. Eu quero citar para você, eu anotei aqui, tá? De vez em quando, se olhar para baixo, eu fiz umas anotações para não ser traído pela memória, tal como fui agora, ao confessar a você que não me lembro de ter dito algo a respeito de fé e obras no encontro anterior, talvez no 3º ou 4º. Repetindo ou não, eis aqui um versículo de Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. São Tiago disse isso. Já em Romanos capítulo 3, versículo 28, São Paulo disse: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelas obras, justificado pela fé sem as obras da lei. Ora, eu te pergunto, um contradiz o outro? Não, de jeito nenhum. Apenas, naquele momento, naquela situação, para aquele povo, para aquela ocasião, foi preciso enfatizar a importância da fé. Num outro momento,
noutra circunstância, foi preciso enfatizar a importância da obra. Mal comparando, é como se fora uma professora que vai revisar os exercícios, as contas, os cálculos de soma de um aluno, mas na mesma turma, na mesma aula, no momento anterior ou posterior, ela vai revisar ali os cálculos de multiplicação de outro aluno. Não é que divisão ou multiplicação ou adição ou soma são mais ou menos importantes, são igualmente importantes. Eventualmente, para fulano é preciso um pouco mais de empenho e ajuda para aprender a adição, para outro, no outro momento, seria a subtração ou a multiplicação. Idem, voltando ao Santo Livro, num dado momento foi preciso enfatizar a importância da obra e no outro enfatizar a importância da fé. Uma, porém, repito, decorre da outra. As obras decorrem da fé. Algo como tomar cuidado que para aquela alegação de que é preciso separar a gente do mal, nós devemos sempre viver sempre nos afastando concretamente com sentimentos, pensamentos e atitudes e hábitos, portanto, nos afastar ao máximo do mal e do mal. Do mal e do mal? Sim, do mal com L e do mal com U. Tá? Mas do mal com U. O mal com L pode ser o mal-estar, aí comeu demais no almoço ontem, tá até agora empanturrado. É o mal-estar físico que você pode corrigir comendo melhor e menos, né? Mas tem o mal com U que decorre do mau caráter, maldade de um, ódio de outro, desonestidade, assim por diante. Mas, como disse Jesus, meu reino não é deste mundo, de fato não, mas é neste mundo que nós pavimentamos a pertença àquele. Este decorre daquele, este destina-se àquele. Então é por aqui que a gente vai exercitar nossa fé, nossas obras, para que quem sabe um dia, na hora do jeito dele, a gente vá para lá eternamente. Tá? Eu tenho um amigo, um conhecido, chamado Eteuvino, vulgo Barraco. Não nos vemos há um tempo, ele mudou aqui da capital paranaense para Joinville, há cerca de um ano. Mas do alto dos seus 66 anos de idade aproximadamente, e seus pouco mais de 3 ou 4 anos de escola, ele é cristão mormon, tá? Mas ele me ensinou, na sua simplicidade, algo assim. Há alguns anos ele me disse com uma singeleza tal. Ele que gostava de me escutar, de conversar comigo, perguntar para mim as coisas de teologia, liturgia, igreja, religião e tal. Mas ele me ensinou o seguinte: o cristão, o cristão, para cumprir sua missão, precisa ter um comportamento equivalente ao da garça. O cristão, para cumprir sua missão, precisa aprender a comportar-se como a garça, que, para alimentar-se e aos filhos, vive no meio da lama, mas permanece limpa. A garça, para cumprir a razão da sua existência, precisa viver frequentemente no meio da lama, mas permanece limpa. E eu aprendi isso com ele lá e estou te partilhando isto para você pensar a respeito de fé e obras. Nós nos afastamos do mal, sim, o mal dentro de nós, nos afastar ou afastar de nós, e por aí está sempre cheio de lama. Lama nos outros, no seu comportamento, lama na gente às vezes, lama, entre aspas, mas nem tudo é lama por aí. Nem tudo é sujo por aí. Tem muita coisa boa e o que é bom, o que é limpo, de repente parte de você, está em você e também em mim. Por que não? Ora pois. Sejamos então como garças. Avancemos um pouco mais. Eu quero comentar com você um pouco a respeito de uma questão. Estamos falando de Sagrada Escritura, mas por conta de divisões entre os cristãos, as inevitáveis divisões em nome de Jesus, que não são de hoje nem de ontem. Desde que Jesus está por aí, tem afastamento, incompreensão, má intenção, separação e tal. Mas católicos e evangélicos
só tem católico e evangélico quando fala em cristão, só tem esse patético nós e eles, ou pelo menos esse perigosíssimo reducionismo do nós e eles. Vamos pensar. Daqui a pouco nós vamos falar, em outras palavras, o que é católico, o que é evangélico. Mas antes, pensa comigo. Quando a gente fala os evangélicos, nós podemos resumidamente lembrar, ou deveríamos saber pelo menos. Temos os protestantes históricos ou reformados, onde os mais antigos são os irmãos luteranos, que completaram em 2017 500 anos de existência. Mas nós temos também outras denominações como calvinistas e anglicanos. Temos algumas denominações que são incluídas nesse grupinho respeitosamente porque pequeno em quantidade de denominações, esse grupo chamado protestantismo histórico ou reformado. Os luteranos já têm 500 anos, ou nessa altura 504 anos de existência. Nos próximos anos, anglicanos, calvinistas e assim por diante vão completar seus 400 e poucos anos e no futuro 500 anos. Mas destes, cabe dizer, com todo respeito, cada uma destas denominações é um tanto quanto divergente, não só da Igreja Bimilenar de Jesus, não só divergente da Igreja Católica em alguns aspectos fulcrais ali, essenciais, mas cada uma dessas denominações é diferente das demais. Todos são diferentes uns dos outros. Já nasceram diferentes, separados da igreja e diferentes dos fundados um pouco antes. Então, uma divergência pontual aqui, ali, acolá. E quanta vez por motivo nada litúrgico, por motivo mais umbilical. Mas destes, diverge daqui, separa dali, não caminha harmoniosamente aqui, não conclui bem acolá, não entende as não sei aonde. Vamos separando. Então, num resumo simples, nós temos então o pentecostalismo clássico dos reformados históricos ou tradicionais, que tem meio milênio ou quase, divergência, separação daqui, separação dali, por N interesses mais ou menos explicáveis, mais ou menos razoáveis, o pentecostalismo clássico. Esse tem algo como uns 140, 130, de 120 a 140 anos de existência. Nós poderíamos citar, dentre tantas denominações, a Assembleia de Deus, que começou nos Estados Unidos, e se fôssemos pensar em Brasil, a Congregação Cristã no Brasil. Tá? A congregação, por curiosidade, isso eu citei um outro dia numa transmissão online, mas confesso, não me lembro se foi nessa série aqui das sextas-feiras. Mas por mera curiosidade eu vou citar, porque calha de que a primeira comunidade da Congregação Cristã no Brasil, ela aconteceu em Santo Antônio da Platina, minha terrinha natal. Era chamada de a igreja do... Eu confesso a você que me deu branco era do... Não lembro se do italiano ou do alemão, tá? Então fica essa dúvida. Mas apelidava-se carinhosamente a igreja do... né? De uma dessas duas denominações. Há fontes dessa denominação dos irmãos da congregação que preferem dizer que foi em São Paulo, ou outras fontes dizem assim, que o passo primeiro no Brasil foi em Santo Antônio da Platina, mas a estruturação foi da capital de São Paulo. Mas fica essa curiosidade. Ora, os irmãos do pentecostalismo clássico, eles dão ênfase em falar em línguas, em profecias, e são, pelo menos lá das suas origens, bastante rigorosos nos chamados usos e costumes. Por exemplo, os cabelos não é só cortar lá de qualquer jeito, então é natural que as irmãs cristãs dessa denominação, ou destas denominações chamadas pentecostais clássicos, tenham os cabelos mais compridões, coisas tais como depilação,
televisão, rádio, não é bem assim à vontade, algo mais moderado, metódico, para não dizer proibitivo, conforme a circunstância. Aparentemente, de modo geral, nos anos anteriores, esse rigor nos usos e costumes permanece, mas menos rigoroso que antes. Pois bem, mas em nome do mesmo cristianismo, com uma mesma Bíblia, um mesmo Jesus, briga daqui, separa dali, converge diferente, entende diferente, mas para lá, está escrito assim, você está errado. Resumo. Então nós do pentecostalismo clássico, depois de mais ou menos meio século, nós tivemos o que nós podemos chamar de movimento novo pentecostal, tá? Derivados especialmente dos chamados pentecostais clássicos. O novo pentecostalismo, nós podemos citar, por exemplo, Deus é Amor, por exemplo, Quadrangular. Também a questão da dos usos e costumes, mas aqui decididamente menos rigorosos, tá? As peculiaridades equivalentes aos pentecostais clássicos permanecem algumas, mas dentre outras os usos e costumes são menos rigorosos, vamos dizer assim. Porém, o movimento novo pentecostal está ali por 1940, Estados Unidos, Brasil depois e tal, não só nesses países, mas citando esses dois. Novamente, separa daqui, diverge dali, entende diferente, pega o mesmo livro, o mesmo santo livro, e encontra situações diferentes, vai celebrar diferente, congregar diferente, fazer assembleia diferente, olhar o mesmo Jesus, mas interpretá-lo diferente. Então vem aí o tal do neopentecostalismo. O neopentecostalismo tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 55 de idade, então é mais ou menos quando gente como eu estava nascendo, que estava também nascendo por aqueles anos, o que veio mais tarde se chamar de neopentecostalismo. Ora, nesse ramo, digamos assim, há uma forte ênfase às curas divinas, aos exorcismos, às expulsões de demônios, e com todo respeito, uma ênfase danada a tal da teologia da prosperidade, materialmente falando mesmo, tá? Dá para dizer aí que nós temos, dentre outros, nesse grupo, que cresce bastante, enquanto essa formação está acontecendo, é provável que alguém já tenha aberto mais uma denominação, apelidado de igreja, nominado de igreja, e é do ramo neopentecostal para exorcizar mais algum, espantar o diabo ao vivo no rádio, na televisão, ou no púlpito lá da esquina da periferia, e não vai faltar quem crê nisso. E dele exorcismo e cura, e vamos espantar capeta e tal. E dele prometer que, entrando naquele rebanho, materialmente o cara vai ficar bem. Mas exemplos... Visão Missionária, Renascer, Universal do Edir Macedo, Mundial do cunhado dele, ou parentão de ex-parente dele lá, ex-parceiro de outras denominações lá, o R.R. Soares, o ex-parceiro do Edir, que daí fundou a Mundial, dentre outras, tá? Cito essas, são algumas que se destacam aí pelo apelo midiático. Ora, também não existe, ao que eu saiba, pelo menos ainda hoje, mas é possível que no futuro, nos próximos anos, se batize, se denomine uma corrente que é uma tendência de anos para cá, assim, o sujeito ele não adere a uma dessas denominações ou outras, ele não adere a uma denominação, seja neopentecostal, seja pentecostal nova, seja pentecostal clássica, ou antes reformada histórica e muito menos católica. Ele não adere, ele é, vamos dizer, avulso. Cristão, mas é avulso. Mas ele é um pregador, ou se acha pregador, ou prega bem, quanto à lábia, não necessariamente quanto à fundamentação e à reta intenção, ou às vezes com reta intenção, boa lábia, boa comunicação, mas não exatamente boa fundamentação ou compreensão correta da fundamentação que tem, e monta ali um grupo, um agrupamento na esquina, na casa, num lugar, e chama de comunidade, não exatamente de igreja. Outra tendência também, não exatamente tão recente, mas acontece, é o sujeito ou se afasta da Igreja Católica original, há de 2000 anos,
ou se afasta de uma outra denominação, ou não pertencia diretamente a nenhuma, sentia-se não pertencente a nenhuma, mas monta lá alguma coisa e chama aquilo de Igreja Católica. Aí e se autoproclama padre ou diácono, já bota alguém ali como bispo ou qualquer coisa assim, para tentar dar um migué em católicos de boa fé, mas má formação, já bota lá um visual bacana para dar a impressão que aquilo é católico e para pescar gente desavisada. Tá? Algumas ponderações, dentre tantas que poderiam ser feitas, é que se esculhamba, ajuda e muito a esculhambar a compreensão do cristianismo que se tem. A mídia secular, ateus, agnósticos, crentes outros que não cristãos, ou cristãos não muito convictos e tal, olha isso, pô, para lá, meu cristianismo não está com nada, tô fora, os caras brigam demais, ao longo da história mataram, fizeram guerra, morreram em nome de Jesus, e 2000 anos depois continua essa porcaria em cada esquina, em cada quadra, principalmente nos bairros mais periféricos. Você anda numa quadra, tem 10 imóveis, 5 ou 6 são, entre aspas, igreja. Pô, o que está acontecendo? E com tanta coisa injusta e errada acontecendo, sendo justo, tem gente que está no berço católico, berço bimilenar da igreja, e permanece tão ignorante e supersticioso quanto outros, tão fundamentalista quanto outros. Então, tanto lá quanto cá, a gente que se embasa, a gente que consegue tentar pelo menos, que tenta pelo menos, e consegue algumas vezes, com um equívoco aqui, ali, acolá ou não, mas na linha geral, com boa fé e bom senso, ter momentos consideráveis de cristianismo, sendo ao máximo a imagem e semelhança de Jesus quanto ao seu caráter. Uma ponderação que, se você conversar com os amigos, se você conversar, por exemplo, com um irmão luterano, anglicano, presbiteriano, um irmão eu citei na quadrangular, se não me engano, um irmão da congregação ou da assembleia, dentre outros, desde que esses, apesar das divergências teológicas, doutrinais, de concepção litúrgica, enfim, que graçam entre nós, mas quando há pelo menos um bom caráter, bom senso, boa fundamentação, boa conclusão, há uma certa convergência quanto ao fato de que, eu vou arriscar o meu couro aqui, é preciso atenção a certas práticas do chamado neopentecostalismo, pois que, se não totalmente, se não todos ou sempre, muitos são os que mais fogem do cristianismo. Tá? Note, se você for um neopentecostal ou numa outra ocasião, na versão gravada, escutar isso, assistir isso, mesmo que venha xingar minha santa mãe, eu não retiro o que eu lhe disse. E acrescento, há joio e trigo, há canalhas em todas as denominações, a começar pela Igreja Católica Apostólica Romana, há canalhas, obtusos, folgados, equivocados, acomodados em todo lugar, nas denominações sérias e nas não sérias. Mas há que ter algum cuidado quando se amarra o burro, quando se faz adesão a denominações que têm uma certa convergência de opinião da parte das denominações, as chamadas tradicionais, as estabelecidas com alguma fundamentação pelo menos. Para não complicar muito para o meu lado, vamos avançar. Mas a título de curiosidade, a minha memória não é tão boa assim, pelo que eu já expus em outras ocasiões. Depois da Covid ter me achado, não ficou pior ainda. Mas então, eu separei aqui para você acompanhar o seguinte. Como curiosidade, o anglicanismo, 1534, fundado por Henrique VIII na Inglaterra, é um exemplo das denominações chamadas protestantes históricas, reformadas ou tradicionais. Em 1541, João Calvino fundou na Suíça o calvinismo. Em 1560, John Knox, na Escócia, fundou o presbiterianismo. São tantas, mas para pular um pouco aqui, vamos falar os Rosa Cruzes, na Alemanha, em 1610, dando uma pulada, os Mormons, que eu citei há pouco, 1830, nos Estados Unidos, pelo Joseph Smith. Os Adventistas, 1831, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos são pródigos em fundação de denominações. Vem de lá também o Espiritismo, pelas irmãs Fox
em 1848. Há quem diga que foi Allan Kardec, não, foi nos Estados Unidos um pouco antes pelos irmãos Fox. A Teosofia, em 1875, pela Helena Blavatsky. Teosofia, tá? O Evangelho Quadrangular, por Aimé Persson, nos Estados Unidos, 1927. Aqui no Brasil foi um pouco depois que os quadrangulares vieram. Mais adiante, falemos aqui do Brasil um pouco. Temos a Cruzada Brasil para Cristo, pelo Manuel de Melo, em 1955. No ano de 62, Deus e Amor, pelo Davi Miranda. Em 75, Edir Macedo, depois de fundar uma porção, de participar de uma porção de outras denominações, até católico, dentre outros ele diz ter sido, e depois de montar algumas outras e não dar certo, montou em 75 a Universal. Em 80, o Romildo, parente dele, montou a Internacional, depois que brigaram pela Universal. Em 86, o Estevão e a Sônia Hernandes, a Renascer em Cristo. Em 93, a Bola de Neve foi fundada pelo Rinaldo Seixas. Em 95, a Visão Missionária, pelo Alexandre da Rosa. Em 98, o Valdemiro Santiago fez a Mundial. Tá? Se fosse comentar data de fundação, fundador e local, de 1/3 das denominações ditas cristãs do mundo, nós teríamos que fazer uma live de umas 20 horas pelo menos. Tire suas conclusões. Novamente, tem joio e trigo em tudo quanto. Mas se é um só Jesus, ele não falou que não está escrito lá no texto bíblico, mas por mais que se faça uma tradução para lá e para cá, uma interpretação para lá e para cá do mesmo texto bíblico, eu nunca tive acesso a nenhuma interpretação que diz que Jesus falou no plural. Ele falou no singular, a igreja. Mas enfim. Dito essas coisas, para chegar ao seguinte, não hoje, mas há décadas, há séculos, mas de décadas para cá mais ainda, aparentemente, temos uma quantidade absurda de teologias. Ouço falar que só existe um Deus, monoteísmo, um só Deus, mais uma infinidade de teologias. É bem verdade que de uma mesma teologia se pode falar em umas ramificações para que convirjam à teologia. Mas há teologias bem conflitantes entre si em aspectos essenciais. Então você que é internauta, se já não o fez, deve ter feito, mas se depois, não agora, depois clicar no Google lá, você vai encontrar uma quantidade absurda de graduações em teologia, de pós-graduações em teologia, de mestrado em teologia, doutorado em teologia, e com qualquer meia dúzia de trocado, você quase que nem esforço faz, desde que pague, vai ter um certificado ou um diploma para pendurar no pescoço ou na parede. Alguns até chancelados pelo MEC, o resto não, tá? E aí, mesmo sem isso, que tem de gente se autoproclamando bispo, profeta, diácono, padre, missionário, apóstolo, às vezes com boa fé, mas se você tem algum bom senso, com todo respeito, tomara não seja você mais uma, a facilmente cair em qualquer conversinha de YouTube, de Facebook, de Google, de WhatsApp, de televisão, rádio e de olho a olho e nos púlpitos da vida, quantas vezes púlpitos de embasamento no mínimo questionável. O que acontece, dentre outras situações? Pois é, você está falando de Bíblia? Eu estou tentando sim. Situações que ajudam a atrapalhar, que atrapalham a compreensão do Santo Livro. Tudo que eu falei até aqui, talvez mais do que dos encontros anteriores, se assistido e escutado por gente de alguns desses rebanhos, os quais eu citei brevemente, já estaria, além de querer me exorcizar por telepatia ou por internet e me detonar, outros tentariam fundamentar de modo sereno, seguro, em contraponto ao que eu estou falando e falarei. Mas, para ajudar, lamentavelmente, para ajudar a nos separar, missa é culto, mas para os irmãos separados da igreja, missa é coisa de católico. Culto é coisa de gente desses 500 anos para cá. Culto, missa, segundo alguns, né? Orar e rezar já nem sinônimos são. Poderíamos fazer uma breve
uma breve pontuação de uma ou outra, mas a rigor, rezar é coisa pouca e errada para católico. Orar, né? O que mais? Padre é pastor. Padre é pastor, mas padre católico, pastor. A ignorância não tem limites, né? Se o cara pesquisasse para além do que aquele bitolado ensinou para ele, ou aquele bitolador fez para ele ou para ela, aprenderia que em muitos países do mundo, antes de hoje, por exemplo, no Brasil, padre é padre, embora pastor também, padre é pastor, tá? Como seria presbítero, sacerdote e tal, ministro da Eucaristia. Então, mas o irmão separado da igreja é pastor. Mas em algum lugar, ao invés de chamar padre de pastor, chama padre, chama padre de pastor. No outro lugar, chama padre de cura. Mas no outro país, o padre é habitualmente chamado de pastor. No outro país, o pastor é habitualmente chamado de cura. Tá? Pôs minhoca na sua cabeça, eu misturei tudo. Sacramentos, são 7 os sacramentos. A igreja os coloca claramente. Comporta uma quarta parte do ensinamento contido no Catecismo da Igreja Católica. Sacramentos são 7, mas a partir da separação passaram a ser 2 ordenanças. Mudaram de sacramento para ordenança e diz que são 2. Né? Em geral chama batizado, batismo e Santa Ceia ou algo parecido, mas de jeito nenhum Eucaristia ou comunhão. Que mais? A adoração e veneração, disso falamos mais de vez aqui, há uma certa crítica áspera e até desagradavelmente patética, pois que a fundamentação parte de premissas, no mínimo, não completas e às vezes malvadas, uma má fé, uma má vontade para com a mãe terrena de Jesus Cristo. A mãe terrena da pessoa humana de Jesus Cristo. Tá? Que mais? O dízimo, distorcido, principalmente em algumas, se não em todas, em algumas porcentagens do chamado neopentecostalismo, onde o dízimo é colocado a ferro e fogo. Você pode até quase que nem crer em Jesus, mas tem que pagar o dízimo. Não é por aí. A origem do dízimo, do qual falamos no passado, poderemos falar no outro encontro aqui, é linda, é belíssima. A origem, genuína origem do dízimo entre os irmãos judeus, aliás, depois migrado para nós cristãos, o dízimo, na sua essência, é algo lindíssimo, honestíssimo, de absoluto cristianismo. Não é essa coisa infame que livros, vídeos e pocilgas por aí, ou eventualmente denominações com uma compreensão não muito correta, impõem às ovelhas que aderem àquele rebanho. E outras coisas, tais como, por exemplo, e se bem que isso acontece entre os católicos também, hoje em dia é comum você escutar uma música, ler um artigo, ou na internet, ou presencialmente por aí na televisão, no rádio, vem lá um bendito pregador, inclusive católico, infelizmente, dizer que toma posse da graça de Deus. Toma posse? Pô, tomou de Deus a graça que a ele pertence, embora destinada a cada um de nós, mas permanece da pertença dele. Então, no mínimo, é o uso incorreto do português. Na mesma esteira, um equívoco que é muito comum, lamentavelmente também, entre católicos. Cura e libertação, tal dia, tal hora e tal lugar, missa de cura e libertação, como se toda missa não fosse ou pudesse vir a ser, ou possa vir a ser, dependendo do momento, do empenho, da possibilidade de momento de cada fiel que por lá apareça. Né? Então são alguns cuidados que o vocabulário, o uso do português, a compreensão da doutrina impõem, exigem. Né? Expulsão de demônios, qualquer coisa, vamos expulsar o demônio, fulano está com o demônio. Pô, para lá, mas também, confesso, acontece entre católicos, quanta vez, que são às vezes pregadores e não expõem que para lá a questão de a palavra demônio, geralmente é algo como um sentimento ruim, um pensamento ruim, entre aspas, um demônio, não o capetão de chifrão mesmo lá. Um certo exagero, esse negócio de Jesus Cristo maravilhoso, de Deus, Espírito, de Igreja Celeste, é para a eternidade. É lá, cremos, não vemos, mas cremos. Mas é por aqui o palpável. O palpável aqui às vezes é mais racional do que parece ser. Que mais?
Deus disse isso, Deus disse aquilo, mas para lá. Fala-se demais como porta-voz de Deus. O que tem de pregador, reconheço de novo, inclusive católico, por mau preparo ou mau uso do idioma português, que qualquer coisa fica garantindo que Deus lhe disse aquilo. Cuidado com esse tipo de pregador, independente da denominação a qual ele pertence. Isso não encontra-se respaldo dessas coisas no Santo Livro. Só se explicado por alguém muito mal formado ou mal intencionado. Ou eu sou um burro. É verdade que eu não sou um gênio, mas eu devo ser muito burro se alguém me comprovar que no Santo Livro, de modo cabal e discutível, tem essas coisas tais como essas que eu falei, mas, por exemplo, Deus é obrigado a te atender se você pedir com força. Ainda mais se pagar o dízimo conforme o tesoureiro mandou lá. Cuidado, muito cuidado. Fale com Deus, cale a boca, faça silêncio de verdade para escutar Deus e tentar escutá-lo de vez em quando e conseguir escutá-lo. Mas não se atreva a ser só mais um papagaio que fala que Deus disse isso e disse aquilo. Às vezes é melhor ficar quietinho. E cuidado com quem garante que Deus falou tal coisa, impondo a você fazer isso ou aquilo, e na verdade muitas vezes não passa de bravata de um ser humano, tá? Clérigos folgados os temos entre nós os católicos e entre os irmãos não católicos, tá? Folgado, acomodado, equivocado, canalhas, picaretas, tipo safado, sem vergonha, vive falando de humildade, atendendo aos pobres e tal, mas o carrão do cara é de luxo, avião para passear para cá e para lá, academia para lá, não que seja proibido academia e avião, mas moderação, né? Você me levaria a sério se eu fosse um padre ou pastor que chega na sua casa com um Honda Civic, um Toyota Corolla, uma caminhonete diesel, turbo diesel, 0 km, 4x4, para te deixar uma cestinha básica de 100 pila e ainda falar para você que precisamos ser humildes, não sei o quê, e a minha roupa lá, a camisa de 500 pila, o sapato de Milão? Ah, pode se corrigir, mas pode-se corrigir quem está errado e convém corrigir quem está errado. A base da correção fraterna, buscando um jeito, a hora certa e tal. E não engula muito com farofa quem fala uma coisa em nome de Jesus, mas aparenta não fazê-lo conforme Jesus. Bíblia católica ou protestante, portanto? Em algum momento do quarto ou terceiro encontro, ou segundo, eu não me lembro, eu comentei algo como lá pelo ano 300, entre os anos 300 a 400, lá pelo começo dos anos 400 do primeiro milênio da igreja, da era cristã e da igreja, portanto, é que se começou a usar a palavra Bíblia, é que se compilou, por assim dizer, a Bíblia. Eu devo ter dito algo também como vários cânones foram propostos por gente graúda e respeitável da igreja católica. Depois da reforma, 500 anos, alguns cânones foram propostos também, que se saiba por estudos sérios. Em geral, esses cânones foram propostos com seriedade, com boa vontade, mas a igreja bimilenar de Jesus, recapitulando, desde o seu início, desde Jesus, Pedro, Paulo e assim por diante, Agostinho, Aquino, até chegar em Francisco, os bispos do mundo todo aí, e chegar a nós também. Portanto, se não de modo unânime, mas de modo majoritário, sempre usamos os livros que hoje compõem o Santo Livro, os 73 livros da igreja, da Bíblia chamada católica. Lembro de ter dito também, em algum momento, acho que no primeiro ou segundo encontro, que briga-se, fala-se bobagens e um monte de bravatas, porque não, são 66 livros da Bíblia evangélica e não os 73 da católica, ou vice-versa, briga daqui, dali e tal. E às vezes eu digo, mas para lá, mas e os do ortodoxo, que tem mais ainda que os católicos? Né? É a questão de quantidade de livro, a questão de seriedade na apresentação, no estudo e na adesão ao que os livros apresentam. Né? Nós temos a Bíblia. Por conta das divisões humanas, das picuinhas humanas, tem que escutar esse sobrenome paupérrimo de Bíblia evangélica, Bíblia católica e Bíblia católica ortodoxa. Temos a Bíblia, tá? Um pouquinho da reforma.
um pouquinho da reforma que aconteceu. Ela não foi gestada em um minuto ou meia hora. A reforma, chamada reforma protestante, ela foi algo que foi acontecendo ao longo das décadas, para não dizer séculos anteriores ao próprio Lutero, ali pelo começo dos anos 1500, né? Ele queria reformar algumas coisas que ele entendia erradas no seio da Igreja Católica, da qual ele fazia parte. As coisas não funcionaram bem de parte a parte, tá? Tanto que surgiu o que se chamou de reforma. Ora, algum tempo depois veio a chamada contra-reforma da Igreja. Contra-reforma em relação à reforma. Também esta, podemos dizer assim, e isso eu acho que eu devo ter comentado por aí, mais que contra-reforma, foi a reforma da Igreja, que vinha sendo gestada bem antes, séculos antes. Algo como melhorar a formação dos clérigos, melhorar a formação dos padres, aparar algumas arestas de alguns que comportavam-se de modo não compatível com o que se espera de um clérigo ou leigo, em especial clérigo. Então, esse é um processo. A igreja, a partir de Jesus, não tinha lá tudo estruturado. Foi se estruturando ao longo das décadas seguintes, de modo que 10 anos depois, 20 anos depois, 100 anos depois, foi organizando o modo de fazer a boa nova acontecer. E a porção humana sempre teve dificuldades. As separações, as tentativas de separações sempre aconteceram e vão acontecer. É bonito? Não é. É inevitável? Humanamente não é. Mas nós podemos escolher caminhar em unidade apesar das diversidades. Nós tivemos, antes da chamada reforma, no começo dos anos 1500 do século passado, e algum tempo depois a contra-reforma da igreja, mas antes desses dois eventos marcantes na história da igreja ou do cristianismo, na virada do primeiro para o segundo milênio, eu devo ter dito em algum encontro anterior também, nós tivemos o chamado cisma. Né? A primeira, a igreja do Ocidente e a do Oriente. O cisma resultou nos irmãos católicos ortodoxos ou ortodoxos. A título de curiosidade, católico é o crente cristão que é evangélico adepto de Cristo a partir de Cristo e dos apóstolos iniciais. Por que o católico é evangélico também? Porque segue o evangelho. O evangélico, é um cristão que segue o evangelho tanto quanto o cristão católico o segue há 2000 anos, então ambos são evangélicos porque seguem o evangelho, né? Sendo que o católico o é desde Jesus e os seus seguidores iniciais, os apóstolos, e o evangélico o é a partir do Lutero e os demais fundadores de denominações ditas protestantes e dali por diante até aqui. Por óbvio que a partir desse intermédio, seja Lutero, Calvino, por exemplo, nós temos daí ao foco em Cristo, evidentemente. Temos ou deveríamos ter. Católicos somos todos, porque a igreja é para todos. Lembro que eu disse N vezes, católico não é placa de igreja. Placa de igreja faz parte do marketing do separatismo. Então, com todo respeito, se eu montar uma igreja ali na esquina, eu posso até pôr uma placa, literalmente ou não, mas eu tenho que pôr uma placa, uma nomenclatura para deixar claro que aquilo é minha denominação, em nome de Jesus. Mas catolicidade é inerente à igreja. Então, a igreja é católica, não porque botaram uma placa, um apelido nela de católica, porque é a essência. Ide, pregai o evangelho a todos os povos, todos os lugares, catolicidade. O plano de Deus é para todos, universal. Nós todos somos, seja você ou eu, católico, protestante, evangélico, pentecostal clássico, carismático, o que for a denominação, avulso. Uma vez que sejamos ou tentemos ser cristãos, nós somos pecadores, mas vocacionados a sermos santos. Santos no sentido de justo. Santo no sentido de aquele que escolhe tentar acertar cada vez mais, e quando erra o faz sem querer e tenta corrigir e não errar mais ou errar menos. E quando erra de propósito, que tomara se arrependa e tente não fazê-lo de novo. A Igreja é católica, portanto, porque para todos, eu disse há pouco. A palavra católica é registrada já da virada dos anos do primeiro para o segundo século. Né? Não lembro de ter dito isso com detalhes, mas como o tempo corre, a gente só pula, por enquanto.
É católica e é apostólica, porque segue os apóstolos, desde os primeiros apóstolos, por isso é apostólica. Nunca perdeu a sucessão apostólica. Alguém pode questionar que os bispos de hoje, até vincularem aos bispos iniciais, os apóstolos iniciais até chegar em Jesus, ou de lá para cá, no meio do caminho, humanamente, alguns pisaram na bola. Por certo que sim. Dia desses, se você não viu, veja, procure no Google, numa fonte segura, numa fonte católica, as bem-aventuranças dos bispos que o Papa Francisco lançou. Belíssimas. Não as tem aqui, mas você dá uma clicada aí. As bem-aventuranças dos bispos, segundo o Papa Francisco. A igreja também, além de católica apostólica, é romana, porque a época para disseminar a boa nova, conforme Jesus disse, o centro do mundo, por assim dizer, era Roma. Então Roma foi se constituindo, primeiro um centro de perseguição aos cristãos algumas vezes, por certo, mas depois ajudou a disseminar, por motivos bons ou não bons, mas disseminou, porque o centro do mundo, por assim dizer, secular, ajudou a disseminar o cristianismo e a igreja e a cidade de Roma é, por assim dizer, capital espiritual do cristianismo. Então, católica, Igreja Católica Apostólica Romana. Poder-se-ia dizer também que una, santa. Una, porque indivisível, apesar das separações, apesar dos ritos que compõem, dos diversos ritos que formam a Igreja Católica. Nós falamos romana, do rito romano, que é o que é proeminente. Não exatamente o melhor e o mais certo, apenas o que é mais majoritário. Só isso. E santa, pelo mesmo princípio que eu falei há pouco. Santa, pela sua origem e destino celeste, embora pecadora pelos seus membros aqui. Ela pode ser cada vez mais santa aqui também, conforme tenhamos mais santos por aqui, enquanto justos o que tentemos ser justos, conforme te falei há pouco. Quero pontuar com você a importância do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Estamos falando, talvez de modo não direto, mas tangenciando, com a intenção de apoiar o nosso uso, interpretação e compreensão do Santo Livro. Nele, nós podemos encontrar e com ele podemos disseminar o diálogo interreligioso e antes o ecumenismo. O ecumenismo é cada vez que eu, católico, dialogo empaticamente com um irmão cristão que não católico. Ecumenismo é cada vez que você ou alguém que não católico, porém cristão, dialoga comigo ou com você, católicos, tá? Respeitosamente, empaticamente, apesar das diferenças. Isso é ecumenismo, ou seja, o diálogo, a relação ao máximo harmoniosa e respeitosa entre cristãos que creem diferente do mesmo Cristo. O diálogo interreligioso é entre nós cristãos, uma relação minimamente amistosa e proveitosa entre nós cristãos e os irmãos de outras religiões, tais como os budistas, os judeus, que são nossos irmãos mais velhos na fé, os islâmicos ou maometanos, os sintoístas, os zoroatristas, os janiístas e outras religiões que há, dentre outras, mundo afora. Como curiosidade para você, eu quero sugerir um documento do conflito à comunhão. Do conflito à comunhão. Humanamente, nós somos cada vez mais separados em nome do mesmo Jesus. A Bíblia é uma só, mas tem uma infinidade de interpretações equivocadas e que, segundo o equivocado, não é equivocada, mas equivocado seria eu, por exemplo. Sabe essa Babel? A Babel de todos os tempos e atualmente bastante proeminente. Campeões de audiência nos YouTube da vida aí, ensinando errado sobre o Santo Livro, sobre o cristianismo, e até católico vai lá e diz: nossa, fulano, pastor, missionário, profeta, como o senhor é bom, eu sou católico, mas aprendo muito com o senhor. Me dá calafrio até nas ferraduras dos meus pés, quando às vezes o cara fez uma belíssima pregação, mas ele propositalmente escondeu certas coisas que não convém dizer, tipo das doutrinas às quais ele aderiu, a origem daquilo ali e tal, muitas vezes muito pior e mais feio do que as críticas que faz a momentos ruins, reais ou supostos ou inventados na história da igreja, Bíblia de Jesus. Do conflito à comunhão foi ocasião de polêmica, quando em 2017 comemorou-se os 500 anos da Reforma. E houve um monte de católico ou não católico esperneando. Como é que pode a Igreja Bíblia de Jesus comemorar os 500 anos do luteranismo?
Ora, pois, não se estava a comemorar a separação, se estava a comemorar que há décadas, para não dizer séculos, são 5 séculos de separação, mas há décadas, os mais engajados, mais sensatos, centrados da Igreja Católica, Apostólica Romana e da Igreja Luterana, vira e mexe, sentam-se ao redor da mesma mesa, celebram juntos, oram juntos, rezam juntos, caminham juntos, apesar das diferenças doutrinais, mas há mais aproximação, mais proximidade do que diferença. A realidade de 500 anos atrás inexiste há muito tempo. Havia acertos e erros de parte a parte, mas o grande acerto tem sido de tempos para cá, quando, para lá, ao que nos separa, e é difícil contornar, mas lentamente podemos ir aparando essas arestas. Mas algo que nos mantém unidos, e isso é muito mais importante. Então, caminhar junto é preciso. Testemunhar o mesmo Cristo no mundo secular é preciso. Católicos e luteranos. Então, fica essa lição de casa, digamos assim. Focar não a divisão, mas a perspectiva da unidade. Não é fácil, nós possivelmente, eu pelo menos com minha idade, quero viver 90 anos ou mais com saúde, se Deus permitir, se Ele permitir, mas mesmo eu, talvez você, não vejamos a unidade de novo. Mas ela está a caminho. Assim como houve a separação, há de acontecer a reintegração, a unidade entre católicos e luteranos, e quem sabe a partir daí os demais, gradativamente, os demais irmãos dentro dos reformados históricos ou tradicionais, que são os mais próximos da Igreja Católica, do cristianismo original, e a partir daí, quem sabe, tá? Ah, mas tem muita coisa que a briga, esculhamba, tem desonestidade, politicagem pseudo-religiosa e politicagem política partidária, e na mídia, no sindicato, para tudo canto, é o que mais tem em nome de Jesus. Serão necessários séculos para humanamente eliminar esse câncer, se é que será eliminado. O resto é com Deus e com Jesus e com o Espírito. Mas nós podemos escolher fazer a nossa parte. Você que está me aguentando até agora, eu quero agradecer a sua participação hoje. E se você é daqueles e daquelas que nos 4 encontros anteriores participou, tomara, nos 4 anteriores e neste você tenha resgatado um pouco do que já sabia, firmado ou confirmado um pouco do que sabia e aprendido um pouco, quem sabe, tá? Não foi um curso bíblico propriamente, foi uma introdução básica à Sagrada Escritura, pelo menos foi a proposta, dessa maneira simplificada, e tomara que não de todo simplória, com algum aproveitamento. Tá bem? Outro bordão, não exatamente meu, mas que uso muito. Ninguém oferece aquilo que não tem. Lembra disso. Se eu não estudo, se eu não aprendo, eu posso até ter fé, mas eu não ofereço algo que eu não tenho, que é um conhecimento que embasa a minha fé com propriedade. Cuidado quando você depara com alguém que escreve na internet ou diz para você na cara que o importante é ter fé em Jesus. É verdade, é mais importante. Mas nós só temos esses recursos todos, tais como a Bíblia impressa, a Bíblia na internet, tudo, por conta de gente que usou o cérebro para embasar, para estudar muita gente, milhões de pessoas no mundo afora, para usar o cérebro com inteligência, estudo, pensamento e oração, para melhorar o modo de pessoas mais simples ou menos simples, mais estudadas ou menos estudadas, mais inteligentes ou menos até, poderem vivenciar e saborear a sua fé, para que haja mais fundamentação e menos superstição. Embora haja muita superstição em nome de Jesus, muita, seja entre nós católicos e os outros, mas há que ter mais fundamentação e superstição, tá? E outro bordão, não só meu, você, cristão, católico, apostólico, romano. Quanto mais você estudar, pode não ser comigo, pode não ser com o diácono Alex, quanto mais você estudar, quanto mais você aprender, quanto mais você conhecer a riquíssima fundamentação da Igreja bimilenar de Jesus, a Igreja Católica, com seus 2000 anos, quanto mais você conhecer, apesar dos pesares da vida, apesar dos maus exemplos vira e mexe dados por leigos e clérigos, tem muito mais bom exemplo do que mal, e quem dá mau exemplo pode aprender e melhorar até com a sua ajuda, assim como você também pisa na bola, propositalmente não, e pode e deve melhorar por conta e com a ajuda, desde que a procure e a aceite. Caminhamos juntos para que sejamos cada vez mais santos dentro da igreja,
Santos no sentido que eu expliquei mais de vez, tá? E se você é cristão, que não católico, com todo respeito, antes de nos detonar com aquelas bravatas de sempre, cá para nós. Praticamente tudo que se fala em termos de doutrina da igreja e contrariamente se dá por ignorância ou má fé, ou por falta de estudo completo. Eu estou aqui amavelmente, humildemente desafiando. Certas coisas que se fala contra a igreja, dever-se-ia primeiro conhecer profundamente o magistério dessa mesma igreja. Mas há um risco. Há um risco. Toda hora por aí tem católico ignorante, mal acolhido, mal recebido na comunidade católica, caindo nas garras de algum urubu ou sendo bem acolhido por algum cristão que não católico, com boa fé e boa intenção. Mas há o contrário também. E normalmente quando alguém que se diz não católico, anticatólico, estuda a fundamentação católica, vai perceber, pô, para lá, mas quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar, mais eu aprendo que eu estava equivocado a detonar isso ou aquilo. E quantos dentre esses voltam para a igreja ou aderem a ela? Há esse risco maravilhoso. Chega, né? Não estou com pressa, mas acho que você já cansou. Para você que aguentou essa horinha, muito obrigado pela sua presença. Para você que vai observar no gravado também, muito bom, tomara que aproveite. 998448018, 998448018, para contatos, até para críticas e divergências e discordâncias, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente ir embora. Peçamos a nossa intercessora maior junto a Jesus. Ele atende quando, se e conforme queira e sempre para nosso bem. Mas nós, embora possamos pedir, rezar, orar diretamente a Ele, pedimos a intercessão da Mãezinha do Céu e pedimos que tenhamos uma boa noite de sono, tenhamos tido um bom proveito hoje nas ocasiões anteriores e até a próxima. Próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuamos reunidos e vivendo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.